Tem algumas frases que eu gosto de utilizar por aqui e essas frases às vezes podem nos ajudar a ter um melhor entendimento sobre a vida. Podem nos ajudar, podem nos levar a um exercício da gente pensar a nossa história, a nossa trajetória e buscar, alô Evaldo, bom dia, pensar a nossa história de um jeito que nos ajude. Uma dessas frases que eu costumo dizer com frequência, inclusive na rede vizinha, diz assim: quem muito agradece, esquece de reclamar, e quem muito reclama, esquece de agradecer. O que a gente faz com essa frase, cada um, óbvio, vai dar a sua interpretação. Porque, querendo ou não, a gente sempre pensa em alguma coisa. A comunicação, ela faz parte da nossa vida. Quando a gente está pensando, de alguma maneira a gente está se comunicando consigo mesmo. Ou está pensando em alguém, ou está pensando em fazer alguma coisa, ou está pensando no que aconteceu, ou está refletindo sobre os nossos sentimentos. E quanto mais a gente se aprofunda nessas questões, óbvio que a gente consegue, eu penso muito nisso, extrair algo a mais dessa história. Então, nessa vida de reclamar e agradecer, a gente começa a vida de hoje. Não sei se você agradeceu quando o dia começou, ou se você reclamou por algo que você não tinha. Às vezes, reclamar demais pode ser ruim. Pode ser ruim também a gente agradecer e esquecer de que tem coisas que a gente pode reivindicar, às vezes até reclamar consigo mesmo. É necessário encontrar um bom termo e a busca por esse bom termo pode ser que nos ajude. Pode ser, bora para o vídeo de hoje. Vamos conversar mais um pouquinho? Você está no Armário do Fábio, por aqui a gente dialoga com a nossa audiência. É isso. Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda a esse lugar. Queria começar falando sobre a linha Encanto nesse vídeo de hoje. Essa daqui é Encanto dourada, com uma característica que eu não tinha visto ainda. É um lançamento da Círculo. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto da câmera para você ver. Essa linha Encanto, ela tem uma espécie de degradê. São tons de dourados mais claros e mais escuros. E eu achei uma ideia super bacana. Não sei como que se aplicaria no seu trabalho. Provavelmente, talvez, pode ser que nem altere muito, né? Continua sendo um fio muito bonito. Eu achei super bacana esse lançamento aqui. O nome dessa linha é Sinus. Me perdoe, pessoal da Círculo, se eu estiver falando errado aqui. Encanto dourada, essa daqui. Tons degradê com tons de dourado diferente, mas continua sendo dourado do mesmo jeito. E o dourado é sempre dourado. É encantador, assim como o nome da linha Encanto. Queria deixar registrado aqui. Vamos conversar um pouquinho? Porque a ideia da frase de hoje, ela fala sobre gratidão e não gratidão, sobre reclamação, sobre reconhecimento ou não, né? A ciência diz pra gente, a ciência estuda isso, já tem estudos inclusive até mais antigos, de pessoas que, por serem mais agradecidas, tinham melhor qualidade de vida, tem até uma capacidade melhor de se recuperar. Isso tem muito a ver com a raiva, né? Fizeram um estudo com pessoas que estavam se recuperando de infartos. E aqueles que eram mais agradecidos, que reclamavam menos, que eram menos raivosos, se recuperavam mais rapidamente do que aqueles que eram mais raivosos, os mais reclamões. Pode ser que nesse momento essa pesquisa esteja apontando um caminho para a gente. Se a gratidão tem poder, a reclamação também tem. Já outro dia eu vi um vídeo, inclusive, dizendo que quando a gente está perto de uma pessoa que reclama muito, ela intoxica a gente. A gente leva um tempo maior para se recuperar daquilo que os reclamões geram em nós. Por outro lado, aquelas pessoas que reclamam, elas estão, de repente, chamando a atenção para coisas que a gente deixa de fazer. E aí entra um papel muito importante. Quem reclama de você pode estar te ajudando a você ser uma pessoa melhor. E aí a gente precisa saber separar. A reclamação tem fundamento? Às vezes tem fundamento. Às vezes tem fundamento e às vezes tem um tom exagerado, porque a pessoa talvez não tenha habilidade de saber reclamar com você, ou de dizer aquilo que precisa ser dito. Tem quem agradeça demais e esqueça de reclamar assim, muito obrigado, né? E de repente você vai agradecer uma pessoa, a pessoa está te tratando mal. E aí, né? Como que fica? São desafios. Lembrei inclusive de uma história quando eu estava no ônibus, subi no ônibus outro dia, e estava com R$5 na mão. Daí eu me lembrei que eu tinha trocado no bolso a passagem, nessa época, R$4,30 por aqui. Lembrei que eu tinha trocado no bolso. E aí quando eu subi no ônibus, eu me lembrei que eu tinha trocado. Então o ônibus continuou a caminhada, peguei os R$4,30 da passagem, coloquei em cima na banquetinha onde o motorista recebe, porque aqui, não sei se na tua cidade é diferente,
aqui no motorista, o próprio motorista que dirige e que passa o troco da passagem. E aí coloquei na banquetazinha e entrei. E aí o motorista não podia me entregar na minha mão, não. Aquele negócio tocou em mim, né? Eu voltei, desculpe motorista, e passei, não disse nada. E depois eu fiquei pensando, eu tinha R$5, né? Ia dar um pouquinho mais de dificuldade dele passar o troco. Em vez de dar os 5, decidi procurar o dinheiro para facilitar a vida dele, sem que ele percebesse. E daí, ao invés de eu ter a gratidão que eu achava que merecesse, eu tive uma reclamação por ter colocado o dinheiro em cima da banqueta. Às vezes a gente faz pelas pessoas, né? A gente ajuda e as pessoas sequer agradecem, porque talvez seja da natureza humana. A gente tem uma tendência a reclamar muito mais do que agradecer as pessoas. Às vezes a gente reclama muito mais da vida do que quando começa o dia de agradecer a Deus pela oportunidade de simplesmente poder levantar da cama. Acabou de sair um cliente daqui que o irmão dele sofreu um acidente quando tinha 18 anos. Ele hoje tem 45. Então o acidente está para completar 30 anos. Mergulhado de cabeça na praia, lesionou a coluna, ficou tetraplégico. Ainda hoje ele tem sérios problemas de locomoção para poder se cuidar. Então, se você pode pegar várias pessoas nessa condição de vida, vai encontrar gente reclamando, inclusive, e agradecendo. Se a gente comparar a nossa vida com a dele, nesse momento eu estou aqui em pé, pegando meu celular, ele não pode pegar no celular, por exemplo. Alguém teria que segurar para ele. Eu consigo pegar o celular, gravar, editar, sair de casa com as minhas próprias pernas, vou rodear o mercado, pego meu filho, boto no braço, com dor, com dificuldade, um monte de coisa. Mas a gente consegue. Não seria o motivo da gente agradecer? Aí muita gente fala assim, mas Fábio, a gente não pode estar comparando assim as vidas das pessoas. Porque se a gente começar a comparar, a gente sempre vai encontrar alguém melhor e pior. E a gente cai na mesma condição. Eu agradeço ou eu reclamo? Tem gente até que eu acho que nem agradece a Deus, só reclama. Acho que Deus escuta. Mas assim, nas nossas orações, a gente poderia dizer, Senhor, muito obrigado, né? Por esse dia, por essa oportunidade. Mas tem coisas que eu gostaria de tornar melhor, que a minha vida tornasse melhor. Por que não, né? Então existem sim os momentos que a gente pode agradecer e aqueles momentos que a gente pode pelo menos reivindicar. Que você pelo menos não seja aquela pessoa que reclama de tudo e que aquelas pessoas que estão à sua volta nunca tiveram nenhum valor, nenhum sentido. Que as pessoas não se sintam amadas por você. Porque quando a gente reclama demais, pode ser que alguém até agradeça, nossa, tu me reclamasse tanto que eu me tornei uma pessoa melhor. Mas pode acontecer da pessoa não se sentir amada por você. Já vi histórias até lá em casa da minha filha pequena, né? Sentir um pouco o peso da pressão que a mãe, não estou dizendo que está errada, exerceu sobre ela por estar reclamando de coisas que ela deixou de fazer. Uma vez eu ouvi ela dizer assim, você antes ficava feliz quando eu chegava em casa, agora não está mais. Que a criança vai começando a perceber certas coisas. Então a gente tem que ter um momento da acolhida, mesmo que a gente reclame e que às vezes a gente precise fazer o papel de ruim. Um chefe, um líder, alguém que demite, alguém que contrata, alguém que exige, alguém que cobra, até porque nós seres humanos, se não formos cobrados, a gente acaba relaxando. Então a cobrança pode ser que seja salutar também. E a gente precisa entender isso, para entender a importância de alguém que reclama, mas também entender a importância de alguém que agradece. De todas as formas, de todas as maneiras, com todas as pessoas, com todos os jeitos de ser, de alguma maneira a gente pode aprender. Às vezes a gente aprende até mais com aqueles que vêm aqui reclamar e que não agradecem, do que aqueles que vêm para cá e agradecem. Pelo simples fato da gente estar aqui e ficar feliz com a gente, diferentemente daquele cliente que chega aqui e vem de cara feia, reclamar, dizer coisas, soltar piada, xingar. Às vezes chega gente aqui que não acha a cor da linha que está precisando e fica dizendo besteira, né? Faz parte desse processo que é sempre desafiador de todas as nossas histórias. De alguém que agradece e de alguém que reclama. Né? Às vezes a gente pode olhar para trás e dizer assim, pô, muito obrigado por alguém ter reclamado com você. Mas às vezes você vai olhar para trás e dizer, mas aquela pessoa reclamava tanto comigo que eu nem gosto dela. São situações que pedem de nós uma capacidade de análise muito desafiadora, de você entender o papel das pessoas na sua vida. Alguém que diz algo com você, que você acha que não mereceria, mas dentro da ótica daquela pessoa era necessário que ela dissesse.
Às vezes eu preciso reclamar com o filho, eu tenho 2 filhos pequenos, e quem é que gosta de ser reclamado? O ideal seria que todo mundo dissesse sim pra gente. Mas nessas horas a gente acaba se tornando uma pessoa que não aprende a lidar com o sentimento da frustração, que às vezes vem justamente quando alguém reclama, quando alguém diz algo que a gente não gostaria de ouvir. E aí se dá o crescimento emocional do ser humano. Desafio de todos os dias. Bom dia, chefe. Parei para atender um cliente que estava procurando um espelho. Esse aqui, ó. Aproveitar para filmar aqui. Ó, meu celularzinho ali, tem uma pecinha ali que está conectando com esse microfone para melhorar a capacidade do áudio. Já se olhou no espelho hoje para ver quanto que você estava bonito? Aí gera para ver quanto que você estava bonito, bonita. Sempre tem um jeito da gente se olhar, e o olhar com gratidão talvez seja o melhor do que o olhar de quem reclama. Porque quem muito reclama esquece de agradecer, quem muito agradece esquece de reclamar. E assim a gente segue a nossa história, agradecendo, tendo cuidado para não reclamar demais, contanto que você, se reclamar, seja por uma coisa importante e que vai trazer crescimento e desenvolvimento. Tem gente que só xinga, tem gente que só reclama e esquece de agradecer. Quem não agradece se torna ingrato. Muito obrigado pela sua presença, que muito me honra. Segue esse perfil, tem sempre uma boa história para a gente contar. Para finalizar o vídeo, deixa eu pegar ali em canto, dourada, mesclada. Se fizer um trabalho com esse fio, me mostre que eu quero ver. Ainda não conheço ninguém que tenha feito trabalho com esse fio aqui. Com esse fio mesclado, tá? Vamos embora, meu povo. Que coisa linda da sua presença. Muito obrigado. Deixe seu comentário, a sua curtida. Mande esse vídeo para aquelas pessoas maravilhosas que você conhece. Aquelas que agradecem e reclamam. Aquelas que às vezes esquecem de reclamar, às vezes esquecem de agradecer. Porque faz parte a gente esquecer. E eu estou aqui para te fazer lembrar que você precisa ser mais grato pela vida. Certamente a gratidão vai te ajudar a ter uma vida melhor. Beijo, meu povo maravilhoso. Venha-se embora, pô, marido Fábio. Precisar de alguma coisa, mande mensagem. Opa! Esse é o lugar. Armarinho do Fábio. Aqui, Fábio Magalhães se despedindo. Até a próxima.